Olá, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar sobre segurança docente e como você deve se comportar em situações em que questionam o seu método de ensino, a sua forma de avaliar. Então veja bem, o que você faria se alguém chegasse para você numa reunião de pais, ou então o próprio aluno, sua coordenadora pedagógica, sua diretora, enfim, alguém chegasse para você falando que não concorda com o seu método de ensino, que não deveria ser dessa forma e que deveria ser de outro jeito. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo numa reunião de pais esta semana. Uma mãe chegou para mim falando exatamente assim. Só que, obviamente, a gente não é proibido contestar ou questionar, inclusive para que a gente possa justificar o motivo de nós estarmos trabalhando dessa forma. Entretanto, a maneira como isso é questionado, principalmente sem fundamentação, sem argumentação, e muitas vezes com uma clara intenção de te pressionar, ou a discordância é simplesmente porque o filho não atingiu a nota que ele gostaria, que ele desejava, e aí o seu método é questionado. Então, como que eu faço para que nessas situações a gente não fique acanhado, não fique vendido, inclusive, porque se a gente não tem muita clareza daquilo que a gente está fazendo, a gente vai ficar sem resposta. E aí, nessa de ficar sem resposta, a gente perde a nossa razão, né? A outra pessoa sobe na gente, né? Digamos assim, aproveita disso para obter o que ela gostaria. Enfim, para começar, eu quero ler aqui para dar um panorama geral do surgimento, né? De onde que vem essa questão toda da gente ficar acuado por muitas vezes até nos silenciarmos diante de situações dessa. Eu vou ler um pedaço de um e-mail que eu recebi de uma colega essa semana e vou ler que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então tá falando o seguinte, ó. Um amigo que leciona na área de humanas, ao chegar para sua aula, recebeu diversas manifestações para que mudasse a dinâmica do curso. Depois de muita reflexão e noites mal dormidas, o professor respondeu aos alunos dizendo que manteria a dinâmica inicial do curso. Vários alunos lhe enviaram longos e-mails de protesto, qualificando sua decisão como autoritária e reivindicando que a vontade deles fosse respeitada. Então veja, eu tinha uma turma, esta turma não concordava com a forma do professor conduzir o curso e eles manifestaram isso ao professor. O professor refletiu a respeito, não foi uma decisão simplesmente, eu não vou fazer, não foi uma coisa autoritária, não. Eu decidi que é assim e pronto. Não, ele refletiu ainda e chegou à conclusão de que não havia necessidade de uma mudança nessa dinâmica, porque, segundo a visão dele, como especialista na área, ele estava conduzindo da melhor maneira. As escolhas que ele havia feito para a dinâmica da disciplina estavam de acordo com o objetivo dessa disciplina. Porém, em seguida ele recebe alguns e-mails de protesto dos alunos querendo que ele fizesse a vontade deles. E se isso para você é uma surpresa, provavelmente você ainda não entrou em sala de aula. Porque hoje o que nós temos é justamente, e é justamente isso que o autor fala, né? Uma relação quase que comercial. Ou seja, nós temos um cliente, que é o aluno, os pais, ou seja lá quem for, o coordenador da escola, o diretor da escola, e nós precisamos atender aos desejos desta pessoa. Ela tem um certo objetivo e nós precisamos atender a este objetivo, afinal de contas, o cliente sempre tem razão. Foi isso aqui que nós vimos nessa história que eu acabei de contar. Então, eu acho que o professor é autoritário simplesmente porque ele não faz da maneira como eu gostaria que ele fizesse. Então, esta é a situação que nós temos hoje na educação, uma coisa quase que comercial. E aí, algo que eu achei fantástico no resto do e-mail e que eu também quero reproduzir aqui é exatamente uma confusão que existe entre o direito à educação e o direito de ganhar notas.
Então vejam bem, ele fala o seguinte: muitos estudantes, mas não apenas eles, por que não apenas eles? Porque a gente também tem que incluir pais, diretores, coordenadores, enfim. Então, muitos estudantes, mas não apenas eles, julgam que o incontestável direito à educação equivale a um suposto direito a boas notas, aprovações e títulos. E muitas das vezes a gente vai ouvir num conselho de classe, até dos nossos colegas, por vezes, de que ao advogarmos a favor de uma reprovação, que eu não acredito que deva ser feita de forma leviana, não estou defendendo que a reprovação tenha que ser feita sempre, que não deva se avaliar. Sim, a gente tem que avaliar caso a caso, não é só questão de nota. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em algumas situações em que o professor, de uma forma criteriosa, de uma forma rigorosa, avaliou que o aluno precisava ficar mais um ano ali naquela série, inclusive para que aquele professor que já trabalhou com ele possa intervir de uma maneira mais eficiente no ano seguinte, a gente ouve os colegas falando assim: ah, mas ele vai perder um ano da vida dele. Ah, mas ele não vai conseguir progredir, vai adiar a formatura. Ele não vai. Ele vai ficar traumatizado, coisas do tipo. Ou seja, não está se buscando a educação daquele indivíduo, né, o conhecimento que ele precisa adquirir, mas simplesmente que ele progrida, independentemente do julgamento daquele professor, que é a pessoa que deveria ser tecnicamente habilitada para fazer essa avaliação. Então, no final das contas, é como se nós ficássemos excluídos do processo, ou seja, a gente não faz diferença ali no meio. Porque se o aluno ele tem direito a boas notas, para que você tenha um profissional que vai fazer uma avaliação disso, que vai intervir nesta questão. E aí a gente entende por que, que a educação no Brasil, especialmente, vem decaindo de qualidade a cada ano. Inclusive, porque, se você não percebeu isso, provavelmente é porque você não está em sala de aula há muito tempo. Mas é muito claro para mim que esta qualidade vem caindo e que um dos fatores, talvez um dos fatores mais pesados para isso, é justamente essa mentalidade medíocre. Por parte de alguns, em achar que tem que se passar a qualquer custo, e aí às vezes nem dá apoio ao estudante, faz um trabalho de qualquer jeito. Né? Os governos e o sistema educacional se beneficiam muito de muitos títulos, né, de muitas pessoas formadas, de poucas retenções, porque estatisticamente isso é bonito, se vende a estatística de que a educação está melhor porque mais pessoas estão se formando, mas é aquela coisa, estão se formando com qual qualidade? Nós temos o resultado disso está aí, inegável, não tem como negar a realidade. Enfim, dentro deste panorama que existe, que é verificável, de que por vezes nós somos colocados contra a parede, como nós podemos fazer nessas situações em que nós somos questionados para que nós não fiquemos vendidos? Ou seja, para que a gente não olhe com aquela cara de eu não sei, né, te responder, eu não sei, eu não tenho certeza sobre as minhas escolhas, então talvez você até esteja certo. Realmente eu não deveria avaliar dessa forma. Como que a gente mantém a postura diante de um pai que vem com este tipo de questionamento, e não questionamento, é quase que uma imposição. Eu não concordo com o seu método. Tudo bem, você não precisa concordar, mas vamos discutir, vamos fundamentar por que você não concorda, que eu também tenho o direito de fundamentar por que eu escolhi ele dessa forma. Então, veja, eu elenquei aqui três características mesmo, que nós precisamos ter para que nessas situações nós não fiquemos à mercê, né, desse pai, desse coordenador, deste aluno, e que nós não fiquemos pisando em ovos o tempo inteiro porque a gente não consegue
ter certeza daquilo que a gente escolheu, né? Ter segurança sobre as nossas escolhas pedagógicas. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é qualidade técnica. Infelizmente, e também como fruto deste sistema educacional falido, os professores têm saído das universidades sem qualidade técnica, no seguinte sentido: não sabem como atuar concretamente na sala de aula, na prática ali. A gente sai da licenciatura tendo visto muita antropologia, filosofia, sociologia, enfim, tudo aquilo que diz respeito à área um pouco mais ideológica, teórica da educação, mas nada prático, nada daquilo que a gente vai ter que fazer na sala de aula. Se molda uma concepção do que seria educação, mas não se mostra como chegar neste ideal, nessa concepção. Por vezes, inclusive, uma concepção bastante enviesada do meu ponto de vista. Mas, enfim, isso é conteúdo para um outro vídeo. Nós não saímos da licenciatura com as ferramentas adequadas. Eu estou falando de didática, estou falando de gestão de sala de aula, estou falando sobre você saber fazer uma boa avaliação, sobre você atuar dentro de sala de aula baseado em evidência. Tudo isso a gente sequer passa perto de ver dentro da universidade. Inclusive, eu tive que ir atrás, vários dos professores que eu conheço estão indo atrás, e foi este o motivo, inclusive, de eu ter feito a certificação professor classe A, justamente para dar esta profissionalização à nossa profissão, que por vezes não obtém essas qualidades técnicas na universidade. Então, quando eu falo de qualidade técnica, eu estou falando de quê? De você ter as ferramentas, os métodos, as técnicas para lidar com os problemas que a sua profissão impõe. E não é os problemas que eu estou falando, tipo, brigas de alunos. Não, eu estou falando dos problemas usuais da sala de aula. A dificuldade de aprendizagem, a falta de pré-requisito, a falta de atenção, a falta de engajamento. Toda profissão, todo profissional, ele resolve problemas de outras pessoas. Todas. Então, o médico, ele resolve problemas de saúde, ou ele resolve problemas para evitar doenças. Um engenheiro resolve problemas para deixar um prédio ficar em pé. Toda profissão resolve problemas e toda profissão tem um protocolo, tem técnicas, tem métodos para fazer determinada coisa em determinadas condições. Mas eu não sei se você já percebeu que o professor não tem essas ferramentas, em geral. Ele não tem onde buscar alternativas para trabalhar de forma concreta em sala de aula. A gente vai muito na tentativa e erro, imitando professores que nós tivemos e tentando, às vezes, colocar em prática uma maneira de mundo, uma educação ideal que nós vimos na faculdade, mas que não temos ferramentas para colocá-la em prática. Enfim, precisamos construir esta caixa de ferramentas, essas técnicas, esses métodos, e eles existem. Inclusive, eu ensino isso dentro da certificação professor classe A. Se você tiver interesse, eu deixei o link aqui embaixo. A segunda coisa, para além de ter essa caixa de ferramentas, esses métodos, nós precisamos também saber usá-los de maneira intencional. Saber a hora de usar, o porquê usar. Por que eu estou escolhendo avaliar dessa forma? Por que eu escolhi este instrumento de avaliação e não o outro? Por que ao invés de aplicar uma prova com questões discursivas, abertas, eu vou aplicar uma prova com questões de marcar X com quatro alternativas? Ou não, eu defini que eu não vou dar uma prova, eu vou dar um seminário. Como eu vou avaliar este seminário? Quais são os critérios que eu vou pedir para que os alunos atendam para que seja um bom trabalho? Eu preciso saber fundamentar as minhas escolhas. Eu não estou dizendo que o tempo todo a gente vai ter que ficar justificando, mas para nós mesmos, nós precisamos saber quais são as nossas intenções e o que nós estamos escolhendo para que essas intenções sejam atingidas. E caso alguém venha nos questionar, nós sabemos exatamente por que nós estamos fazendo. E, óbvio, a gente tem que considerar que nós estamos fazendo a escolha pelo mais eficiente, ou seja, aquilo que vai fazer com que nós atinjamos o objetivo mais rápido
e o nosso objetivo maior é a aprendizagem de determinado tópico, de determinada habilidade, com o menor tempo, o menor custo. E quando eu estou falando custo aqui, não é só tempo e não é dinheiro necessariamente. É às vezes um custo cognitivo da parte do aluno. Às vezes é mais fácil aprender de determinada forma do que de outra. Às vezes uma aula expositiva vai ser melhor do que uma aula dinâmica ou uma metodologia ativa. Tudo isso nós devemos ser capazes de avaliar e escolher a melhor alternativa. Claro, a gente vai fazer algumas escolhas erradas, mas também devemos ter a consciência de avaliar o resultado daquilo que a gente fez. Olhar para as nossas intervenções e entender se elas foram eficientes ou não, e caso elas não tenham sido, que a gente consiga encontrar meios para atingir o objetivo que não foi atingido. Isso é o que todo profissional faz e nós também temos que fazer. Avaliar, intervir e avaliar novamente para ver se a nossa intervenção foi eficaz. Então, essa é a segunda coisa. Eu preciso de decisões intencionais. Por que eu estou fazendo naquele momento e daquela forma? E por último, nós precisamos de uma postura de segurança. Quando alguém vier nos questionar, quando alguém vier colocar ali uma opinião, muitas vezes, e na maioria das vezes, sem nenhum fundamento, nós precisamos ter os nossos fundamentos. Nós precisamos ter as nossas justificativas, os nossos argumentos, de explanar para a pessoa o porquê das nossas escolhas. Então, para isso acontecer, nós precisamos de segurança. E o que dá segurança é justamente as duas coisas anteriores que eu falei. Você ter a qualidade técnica e você saber escolher de forma intencional o que você está usando. Porque a partir da hora que você tem essa segurança e alguém te questiona, você simplesmente abre para a pessoa aquilo que você fez. Então, eu fiz assim, dessa maneira, porque eu acredito que dessa maneira funciona. Não eu acredito, eu sei que funciona melhor por causa disso, disso e disso. E a pessoa, mas eu gostaria que fosse dessa forma. Tudo bem, você gostaria que fosse dessa forma, porém, eu, qualificado tecnicamente na minha posição de professor, entendo que essa não é a melhor maneira por causa disso. Porque vejam, ninguém, é assim, incomum alguém pegar e fazer isso com um médico, por exemplo. Chegar lá no médico e falar assim, olha, eu não gostei que você passou esse exame aqui. Como assim? Ele é o médico especialista? Obviamente, a gente sabe que existem profissionais e profissionais, mas no geral, a gente entende que aquela pessoa ela tem autoridade na área dela, porque ela estudou mais que as outras. Então ninguém vem com... Pode até falar assim, ô doutor, mas não tem esse outro tal exame, principalmente porque hoje a gente tem acesso à informação muito mais fácil, né? Doutor, não tem aquele outro exame? Será que eu não posso fazer dessa outra forma? E aí tem aquela discussão ali para encontrar a melhor maneira. Tá tudo bem isso acontecer, com a gente inclusive. Agora, ninguém vem com este ímpeto, né, apontando o dedo na cara. Tem até uma tirinha que talvez você conheça, que mostram dois quadrinhos. Num quadrinho tem, acho que década de 90, década de 80, tem escrito assim embaixo. Aí tem o professor ao lado do pai e da mãe do aluno, olhando para o aluno e perguntando para o aluno que notas são essas. E aí, no outro quadrinho, tem a atualidade, ou anos 2020, uma coisa assim. E aí, o pai e a mãe já estão do lado do aluno, e mostrando para o professor o boletim e perguntando para o professor que notas são essas. Ou seja, colocando a responsabilidade apenas no professor por causa daquelas notas. E não entendendo que, por muitas vezes, o próprio aluno tem a sua cota de responsabilidade, e não só o aluno, como os próprios pais. Mas enfim, nós estamos cada vez mais suscetíveis a ter este tipo de situação, pelo que eu expliquei antes. Porque existe uma concepção, uma mentalidade de que direito à educação é direito de passar de ano sem saber nada, é direito de ter nota, é direito de ganhar títulos, ter aprovações automáticas. O que vai fazer com que a gente consiga manter a nossa postura, demonstrar autoridade, é ter segurança para expor as nossas escolhas. Porque quando a gente tem essa certeza, quando a gente sabe o que nós estamos fazendo, a pessoa não tem como... O máximo que ela vai fazer, aí ela já vai perder a razão dela, é tentar ir para meios, né, gritar, querer ter razão
pela maneira errada, pelo jeito errado, e ela vai acabar perdendo a razão. Então, a maneira que a gente tem de passar segurança é saber por que nós estamos trabalhando daquela forma. E expor isso com muita tranquilidade. Mostrar a nossa autoridade, mostrar que nós somos os profissionais habilitados para avaliar questões de aprendizagem, propor e executar intervenções de aprendizagem. Então, em resumo, mostrei para vocês o panorama da educação atual, triste, mas eu acredito muito em mudanças e acredito que essas mudanças vão vir de baixo para cima. Eu não acredito que algum governante, alguém que esteja em cargo, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Porque, como eu falei, existem os benefícios dessas aprovações automáticas, não é à toa. Tanto que os locais que têm maiores índices de aprovação, eles geralmente recebem mais recursos. Então, eu não acredito que mudança vai vir de cima, vai vir de algum gabinete. Vai vir do chão da sala de aula, vai vir de professores que vão mudando as realidades deles e vão contaminando de forma benéfica os outros. Inclusive, se você também concorda com isso, já contamine outros professores e manda esse vídeo aqui para eles. Inclusive, inscreva-se no canal e se você gostou daquilo que eu falei, também já deixa o seu like. Enfim, falei sobre este panorama e falei que a gente pode não se render a este panorama tendo uma boa qualidade técnica, sabendo fazer escolhas intencionais a respeito da nossa prática pedagógica e se colocando, se posicionando numa postura de segurança. Isso tudo, no final das contas, está relacionado com o que eu falo sobre posicionamento, sobre o posicionamento docente, que é a maneira como nós comunicamos as nossas escolhas, os nossos valores, aquilo que nós sabemos, a maneira como nós nos portamos. Então, isto é posicionamento docente, que eu acho que é o que vai resolver, é o que transforma um professor que é dedicado, que é esforçado, em um professor de alta performance, em um professor que eu chamo de classe A, um professor de excelência. Porque muitas vezes o professor tem a vontade, tem o esforço, mas ele está desistindo porque ele não tem as ferramentas. Então, a diferença é justamente neste posicionamento, que inclui ter as ferramentas para ter uma sala de aula onde haja aprendizagem de verdade. E, só para concluir, é isso que vai fazer com que nós não tenhamos que nos calar diante de investidas conforme aquela que aconteceu lá no início da história, de quererem nos impor, de quererem questionar. Porque a partir da hora que a gente não tem argumentos, a gente se cala e acaba concordando, né? Acaba consentindo com o que está acontecendo. Então, não se calem, nos juntemos, né, digamos assim, para que de pouquinho em pouquinho a nossa educação possa melhorar. Porque eu acredito que ela pode sim. Há muitos professores bem intencionados que só precisam muitas vezes de o apoio de alguém para ser voz daquilo que eles acreditam. Inclusive, se eu puder ser esta voz, eu me proponho a isso. Né, de vir e falar o que por muitas vezes vários professores gostariam de falar, mas ficam em silêncio justamente por medo dessas retaliações, dessa reação de alunos, de pais, de coordenadores, esta pressão para que as coisas sejam feitas simplesmente para alcançar aprovações, alcançar boas notas, enfim. Espero que você também faça a sua prática pedagógica de uma forma rigorosa e não leviana, para que você possa ter razão quando você colocar ali o que você pensa a respeito das coisas. Continue comigo se essa é a sua intenção. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!